Aliás, entre os 12 apóstolos havia 2. Depois deixámos de usar o nome Judas porque tem uma conotação, não é? Quando queremos ofender alguém até dizemos Judas, não é? Seu Judas. Mas realmente a raiz da palavra Judas vem de Judá e significa louvor a Deus. É muito bonito o significado. Mas ao longo dos tempos os significados vão mudando, consoante as circunstâncias, não é? Bom, aqueles que nos estão a conhecer atualmente já devem ter reparado que nós, e não vai ser o tema de hoje, mas nós não temos nenhum motivo aqui alusivo a árvores de Natal, a luzes. E essa tem uma razão muito simples. Também ao longo dos anos, o significado das coisas foram-se alterando. E embora as pessoas me perguntem muitas vezes, mesmo vocês, qual já explicámos vezes sem conta, porque é que não celebramos o Natal, as pessoas... Diz? O Pai Natal também, não há Pai Natal para nós. Bom, há muitas razões, mas a principal pela qual nós não celebramos estas festas é porque elas não se baseiam na verdade. E ao não se basearem na verdade, como diz a Bíblia, procedem de onde? Da mentira, não é? E portanto, por exemplo, nós nunca ensinámos aos nossos filhos, o Edison falou no assunto, que os presentes eram dados pelo Pai Natal, ok? Porque como pais, nós nunca quisemos mentir aos nossos filhos para depois mais tarde dizer-lhes, não, o Pai Natal não existe, e depois ainda pior, dizer que mentir é pecado. Enfim, íamos entrar numa bola de neve. Porquê? Porque nós, pais, achamos muitas vezes que se pode brincar com certos assuntos e que é tudo uma brincadeira. Mas quando nós ensinamos aos nossos filhos que mentir é uma brincadeira, depois não nos podemos surpreender que eles mintam e acham que não tenha problema. Ok? Bom, qualquer estudioso sério da palavra de Deus sabe que Jesus não nasceu nestas épocas por uma razão simples. Não nasceu em Portugal, não nasceu no Brasil, não nasceu na Colômbia, nasceu em Jerusalém. E em Jerusalém, nesta altura, está um frio... Perdão, nasceu em Jerusalém, nasceu em Israel, está bem? Está um frio de rachar. A Bíblia ensina-nos que quando ele nasceu estavam os pastores a pastorear os rebanhos. Não é possível pastorear rebanhos onde há neve, não há pasto. Enfim, muitas razões há na Bíblia. Quem quiser estudar para saber quando Jesus nasceu tem que olhar para o livro de Lucas, perceber qual é a ordem do Zacarias, que era o tio de Jesus, perceber quando nasceu João Batista, que 6 meses depois nasceu Jesus. Enfim, é preciso fazer contas e contas e contas para chegar à altura que Jesus nasceu, sendo que ninguém tem a data exata. Sabe-se que foi por volta de setembro, outubro, está bem? À data de hoje, e eu todos os anos, na época de Natal, leio artigos sobre isso, científicos, católicos, toda a gente sabe que, efetivamente, Jesus não nasceu nesta época. Simplesmente, por tradição, continua-se a celebrar aquilo que se chama o Natal nesta época, que hoje em dia, convenhamos, já pouco ou nada tem a ver com Jesus. Tem a ver, sim, com o menino Jesus, que alguns ainda dizem, não é? Bom, eu não queria entrar aí, mas já estou a entrar, não é? Isto para dizer que o que a Bíblia nos ensina é que o mais importante não é o nascimento de Jesus, é sim a morte e a ressurreição. Ok? Algo que os discípulos não entenderam e que Jesus disse pelo menos 3 vezes. Importa que ele morra e ressuscite. Numa das vezes Pedro não entendeu esta frase e disse, Senhor, não vás. E ele disse, para trás, Satanás. O que importa para um cristão é a morte e ressurreição de Cristo. Não sei porque é que estamos sempre tão focados nas coisas ao contrário.
Porque também diz a Bíblia, se não me engano em Eclesiastes, que melhor é o fim das coisas do que o início. E vemos isto na nossa fé. Eu creio que a salvação não se perde, mas creio, efetivamente, no que diz a palavra de Deus, que a única forma de chegarmos à conclusão que terminamos bem o caminho é no fim. Porque pelo meio do caminho, alguns se podem desviar da fé. E hoje não vou falar mais do Natal, vou falar, sim, desta batalha pela fé. Depois, com o tempo, talvez explicaremos estas questões. Não se afligem, podem estar à vontade com as vossas famílias, podem comer a comida à vontade. Não comam muito, porque, enfim, a Bíblia também nos adverte de sermos glutões. Não bebam muito, porque a Bíblia também diz não se embriaguem. Não é só nestas épocas, é sempre. Está bem? Então, vamos ser guiados pelo Espírito em todas as circunstâncias. Não se deixem guiar pelo Espírito do Natal, por favor. Deixem-se guiar pelo Espírito Santo. Não fiquem tristes em demasia nesta época, porque não têm os pais, não têm os tios, porque não têm a família cá. Não, vocês não têm a família perto todos os dias do ano, muitos de vocês, ok? Não se deixem levar pela tristeza profunda nesta altura, porque também não nos convém, está bem? Nem nenhum tipo de extremos. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo e vamos aproveitar todo o tempo para ser luz, não é? Ser luz da parte de Jesus. Mas hoje o que eu quero partilhar convosco, que aprendi mais uma vez na carta de Judas. Judas só tem um capítulo e Judas é muito interessante porque ele começa dizendo que tinha uma intenção inicial. Ele queria escrever àquela igreja para falar, diz ele, inicialmente quis-vos falar da salvação comum. Ok? Salvação comum é o quê? É a salvação para todos os homens. Aquilo que a Soraya teve a orar vezes sem conta, não é? Como Jesus se entregou na cruz, derramou o seu sangue e que está acessível a todos os homens. Este Judas, uma curiosidade, crê-se que é o irmão ou um dos irmãos de Jesus. Ele intitula-se como irmão de Tiago, sendo que Tiago, que estava em Jerusalém, era irmão de Jesus. Porque sim, Maria teve mais filhos também. Já que estamos a quebrar aqui algumas tradições, sim, Maria teve mais filhos. Okay? E mesmo nas Bíblias onde tentam dizer que não, só conseguem na nota em rodapé. Diz, estes irmãos de Jesus são os irmãos da fé. Não são os irmãos da fé. Está bem? É normal e não é pecado, marido e mulher, terem filhos. Ok? Pronto, estamos outra vez a meter aí nas nossas tradições. Isto para dizer o quê? Que Judas crê-se que é um dos irmãos de Jesus, não é os Iscariotes, e escreveu esta carta com o objetivo de exortar a igreja a batalhar na fé. E é disto que eu vou falar esta manhã. A batalhar na fé. A exortar a igreja, a encorajar a igreja a batalhar na fé. No versículo 3, e como Judas só tem um capítulo, eu só vou nomear os versículos, está bem? No 3, diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado, ou seja, eu tinha uma intenção inicial, mas depois senti-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele queria escrever sobre a salvação comum, ou seja, sobre o perdão de pecados, sobre como viver na salvação, mas sentiu-se obrigado, e creio pelo Espírito Santo, já que as cartas são inspiradas pelo Espírito Santo, a dizer, olha, vocês têm que lutar pela vossa fé. Já enumerámos vezes sem conta que a fé é em si uma batalha. É uma batalha contra os pensamentos, é uma batalha contra a carne, é uma batalha contra o mundo, é uma batalha contra Satanás. É uma batalha. E Judas identificou que dentro desta igreja da carta, não da nossa, ok? Mas como nós podemos aprender todas as coisas, havia
pessoas dissimuladas que estavam a danificar aqueles que estavam a caminhar na fé. E isso acontece à data de hoje. Só que temos uma grande desvantagem para com Judas, é que eles nem sequer precisam de estar dentro deste espaço físico, porque hoje temos uma coisa que se chama internet. Ok? E isso dificulta. Talvez por isso todas as cartas advirtam para os últimos tempos que será mais difícil, que haverá mais falsos mestres, que haverá mais falsas doutrinas. Ok? Então Judas ensina, ou vai ensinar, que se deve batalhar pela fé. E eu vou querer expor aqui os seus conselhos de como é que se batalha por essa fé e em que é que consiste essa batalha. É necessário batalhar pela fé. Dentro do contexto religioso, isto pode surpreender alguns, não somos todos do mesmo Espírito. Não somos todos do Espírito Santo. Às vezes nas nossas reuniões em célula, eu não sei, costumo dizer, quando eles se referem a este irmão, eu digo, irmão, tem o Espírito? Se tem o Espírito, é irmão. Se não tem o Espírito, não é irmão. Não somos todos filhos de Deus e não estou com isto a vangloriar-me de nenhuma maneira, estou apenas a dizer que é necessário tornarmos-nos filhos de Deus. Okay? Também, por tradição, muitas pessoas creem que basta nascer e já somos filhos de Deus. E não é verdade. João diz que nos foi dado o poder de ser feitos filhos de Deus, obviamente através do arrependimento. Então, não somos todos do mesmo Espírito, e não estou a acusar ninguém, por favor, livre de mim fazer uma coisa dessas. O que eu estou a dizer é que há uma batalha, e ignorar que há uma batalha dentro das nossas fileiras vai ser catastrófico, está bem? Judas, na sua carta, que vocês vão ler em casa, se não me engano, são 22 versículos, mais ou menos. É 25? 25, ok. Então, e Judas diz à igreja que há indivíduos que se introduziram com astúcia nas igrejas. Só que eles têm uma característica. Tem muitas, ele vai descrever, mas aquela que eu acho que é melhor ficar em evidência é que eles são incrédulos. Eles estão dentro dos contextos religiosos, mas eles são incrédulos. E esse é o problema. Okay? Então, no versículo 4, Judas vai fazer uma descrição deles e depois o corpo da carta é essencialmente exemplos do Antigo Testamento para demonstrar o que é que Deus fez com esse tipo de incredulidade e que juízo trouxe. E nós isso não vamos analisar hoje. Nós vamos analisar aquilo que nos compete, a forma como temos que batalhar, está bem? Mas diz o 4, pois certos indivíduos se introduziram com astúcia, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. O que é que eles fizeram? Ímpios é pecadores. Okay? O Judas vai explicar. Que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Este é o problema. Quando nós dizemos que há uma batalha pela fé, é pela fé em Cristo. Pela fé que só Cristo salva. Pela fé, como diz a palavra de Deus, que entende o que é a graça de Deus. A graça nunca vai ser uma permissão para pecar com liberdade, já que o nosso Deus morreu pelo pecado. Isso significa que o pecado é um assunto sério. Só que o que o Judas estava a dizer é, atenção, estão pessoas a introduzir-se dentro das vossas reuniões, estão a ensinar que a graça de Deus é para fazermos o que nos apetece. É o que significa libertinagem. Okay? Muitas pessoas olham para a igreja e dizem, eu não vou para a igreja porque lá eu não posso fazer o que eu quiser. Okay? Nós não podemos fazer o que queremos em lado nenhum. Rigorosamente nenhum. A não ser que vivamos sozinhos na nossa casa. Se vivermos em casa com mais alguém, já não podemos fazer tudo o que nos apetece.
Ok? A vida simplesmente não funciona dessa maneira. Mas havia homens incrédulos dentro das igrejas que estavam a transformar a graça de Deus em libertinagem. A base desta incredulidade é demonstrada por isto. Qual é a base da incredulidade dos homens? Já alguma vez meditaram sobre isto? Porquê é que as pessoas são incrédulas? As pessoas são incrédulas não é por falta de provas de Deus, porque todos aqueles que passamos a ser crentes em Deus foi pelas mesmas evidências. Pela morte e ressurreição de Cristo. Não há outra forma. Então, não é que faltem provas aos incrédulos. Simplesmente os incrédulos lidam com o pecado de uma forma diferente daqueles que passaram a ser crentes. Aqueles que passaram a ser crentes disseram: eu não aguento com este pecado e eu necessito que me o tirem. Os incrédulos lidam com o pecado como o tocato lá. Não há problema, Deus perdoará no fim, Deus perdoa todos. E esta libertinagem é o que leva uma pessoa a permanecer incrédula. Porque quando a pessoa olha e vê o pecado sumamente pecaminoso, só tem uma opção: olhar para Cristo e pedir auxílio e arrepender-se dos seus pecados. A base da incredulidade destas pessoas é demonstrada pela forma como lidam com o pecado. A libertinagem é considerar que Deus perdoa tudo, que eu posso viver na imoralidade, sem problema nenhum, transformam a graça de Deus em permissão para pecar. E isso é grave. E isso ataca a nossa fé. Porque se nós pensamos desta maneira, se vemos o pecado desta maneira, nós estamos a perder a batalha na fé. E já que vem o pecado desta forma, ou seja, sem importância, que mal tem, eu às vezes penso, e eu penso muito, está bem? A minha cabeça é tremenda, Deus me ajude. Penso muito. Nós escandalizamos, por exemplo, com pecados como a homossexualidade. Espero que nos escandalizemos com a pedofilia. Alguns dizem: não, eu não vou convidar este casal porque são homossexuais para a minha casa, para comer. Mas depois, não sei, não temos a mesma repulsa por alguém que vai à nossa casa com um namorado com o qual vai para a cama, um marido que tem uma amante. E há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Eu não estou a dizer que nós não podemos convidar estes tipos de pessoas para a nossa casa. Nós temos que estar com todo o tipo de pessoas. Nós não podemos é começar a dizer: olha, este não, este sim, este não, este sim. Pecado é pecado. E vejo que dentro das nossas fileiras nós começamos a normalizar o pecado. Há 50 anos atrás, eu não era vivo, não é? Mas daquilo que ouço, as pessoas escandalizavam-se com um simples divórcio. Alguém se lembra disto ou não? Era verdade assim? Quando as pessoas estavam divorciadas, muitas nem sequer queriam que se soubesse. Hoje em dia, o mundo já não se escandaliza com nada, o mundo nunca se escandalizou com nada. O problema é que a Igreja normaliza tudo. Há coisas que ainda nós não normalizamos, não é? Mas há igrejas que já normalizaram a homossexualidade e há países que já normalizaram a pedofilia, por exemplo. Ok? Então o pecado tem esta particularidade, é este veneno que, se a gente não o trava, habituamos-nos a ele. E dizemos: qual é o problema? Não faz mal, estamos bem, Deus perdoa. E o Judas tinha essa preocupação: cuidado, há uma batalha a travar pela fé. E essa batalha tem que ser travada pelos que estão aqui, não pelos que não estão aqui. Pelos que estão presentes. Por isso é que o Judas escreveu a carta à igreja, não é? Nos versículos seguintes, Judas, como eu já disse, ele vai dar vários exemplos de como Deus punia estes comportamentos. Esses exemplos vocês vão ler em casa, mas tem coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, como ele dizia que estas pessoas que são incrédulos gritam contra os demónios e tal, e Judas diz assim: nem o arcanjo Miguel
se pôs a dar ordens a Satanás quando Satanás cria o corpo de Moisés. E estes não sabem sequer do que é que estão a falar, para ir a gritar para os demónios. Portanto, vocês já começam a ter mais ou menos uma ideia dos contextos religiosos que Judas estava aqui a falar. Mas tem exemplos muito interessantes para vocês lerem em casa. Ele faz um resumo. Eu vou pegar no resumo que está no versículo 17. Do 17 ao 19. Assim, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a parte que nos diz respeito. Okay? O Judas está a dizer que é preciso batalhar pela fé, porque há pessoas que estão a meter dentro das nossas reuniões que nós toleramos. O Judas diz, vocês comem com eles, vocês participam das mesmas coisas, cuidado. E agora no 17 diz respeito àqueles que têm fé. Diz, vós, porém, amados, okay? Não se desviem das palavras dos apóstolos. 18. Os quais vos diziam, o que é que diziam os apóstolos, os primeiros discípulos? No último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Qual é o resumo? São estes os que promovem divisões. Aonde? No corpo de Cristo. Por isso é que é uma batalha. São estes que estão dentro e promovem que se parta. O problema da igreja ao longo da história, quando nós lemos Atos, nunca foi e nunca será a pressão exterior. Que o mundo não acredita em nós, que o mundo tenha outros valores, que as pessoas achem que somos antiquados. Isso não tem problema nenhum. Que os romanos... não tem problema nenhum, entre aspas. Ou seja, não é isso que acaba com a nossa fé. Que os romanos queimavam cristãos vivos. Onde é que estão os romanos? Desapareceram. Onde é que estão os gregos? Desapareceram. Onde é que estão os cristãos? Ainda andamos por cá. Porquê? Porque somos especiais? Não. Porque temos uma vida, como diz a Bíblia, sadia. O que é que faz os homens durarem durante todas as eras? Serem maridos de uma só mulher, não terem excessos, irem trabalhar, voltarem dos seus trabalhos, terem uma vida como diz a Bíblia. E vamos durando. Se as culturas, por outro lado, têm uma vida contrária ao que diz a Bíblia, cheia de excessos, elas desaparecem. Os gregos, os romanos, os egípcios, os babilónios, tudo desaparece. Porque quando Deus nos dá regras, não é para nos chatear, é para nos guardar, nos conservar. Então, quando nós temos uma vida sadia, procurando estar livres do pecado, vamos ter melhores resultados, obviamente. Então, promovem divisões, são sensuais. O que é que significa ser sensuais? É que se guiam pelos sentidos. Okay? Como Pedro, quando se guiou pelos sentidos, falámos a semana passada, caiu, não é? Então, não se guiam pela fé, guiam-se por aquilo que sentem, por aquilo que acham, por aquilo que gostam. Mas, para mim, o resumo, o remate é este. Que não têm o Espírito. Este, para mim, é a conclusão e a preocupação de Judas é cuidado com estes que não têm o Espírito. São guiados pelos seus maus desejos. São os que estão nas igrejas, muitas vezes, promovem divisões das igrejas, são levados pelos que sentem, mas o problema principal é que não têm o Espírito Santo de Deus. E por isso, como Jesus também diz por outras palavras, que no meio do trigo há joio, que no meio das ovelhas há cabras. É assim? Sim. É que eu quero que aqueles que somos de Deus saibamos que estamos numa batalha pela fé. E temos que batalhar essa batalha. Agora, é claro que a Bíblia também nos ensina que esta batalha não é diretamente com as pessoas.
Não é para começarmos a acusar-nos uns aos outros, a expor uns aos outros. Não, Judas, embora dissesse, olha, atenção, cuidado, que há este tipo de pessoas que estão a danificar a vossa fé. Ele, quando depois os vai ensinar como batalhar pela fé, em nenhuma circunstância vai dizer, vocês lutem com estas pessoas, vocês façam-lhes e aconteçam. Não, ele vai dar outro tipo de conselhos. E é aí que eu vou querer chegar. Porque a batalha pela fé tem que ser mantida por cada um de vocês. E por mim também. A Bíblia diz que tenhamos cuidado para não cair. Nunca sabemos quando algum de nós não pode cair. Na fé, no ânimo. Todos nós já vimos irmãos nossos cair. A Bíblia diz que 7 vezes cai um justo, 7 vezes Deus o levanta. Deus está sempre disposto a levantar a pessoa. A questão é, dentro da igreja, nós estamos dispostos a levantar aqueles que caem? Que é uma das coisas que Judas vai deixar em evidência. Há uma batalha pela fé, mas o corpo de Cristo está disposto a auxiliar-se nessa batalha. Está disposto a batalhar da forma correta. O corpo nunca pode batalhar individualmente. Eu gosto muito quando Deus mandou Moisés sair do Egito. E ele disse a Moisés, Moisés, vais sair. E quando o faraó disse, olha, podes ir embora, vai-te embora, vai tu e os homens e adorem. Moisés disse, desculpa, Deus disse-me que eu tenho que sair com as mulheres, com as crianças, com os mais velhos, os bois, tem que sair com tudo. Não é só os homens que vão à frente. Para Moisés, talvez tivesse sido mais fácil dizer assim, olha, sim, vou só com os homens, porque vamos mais rápido. Deus não quer fazer as coisas rápidas. Deus quer fazer as coisas unidas, juntas. Vamos todos ao mesmo ritmo. Nas cartas de Paulo, ele também diz até que todos cheguemos à plenitude da fé. E essa é a parte difícil. É que cada membro do corpo entenda que esta batalha é coletiva e que temos que nos auxiliar uns aos outros. Alguns, como já referi várias vezes, não gostávamos de fazer trabalhos de grupo na escola, porque havia sempre aquele que se encostava. Havia sempre aquele que não trabalhava e que tu trabalhavas imenso e a ter a tua nota. Na igreja é assim muitas vezes. É assim muitas vezes. Muitas vezes tu é que trabalhaste, tu é que te esforçaste e o outro é que vai usufruir. Qual é o problema? Não tem problema, não devia ter. É uma batalha. Uma batalha que hoje, se calhar, tu és dos mais hábeis e és daqueles que podes estar a dar mais. E para outro mês é outro. Para outro ano é outro. E Ele estará cá para ti. Esta é a ideia, esta é a batalha da fé que eu vos quero falar. Não se trata de individualismos, é impossível. E o Judas vai deixar isto em evidência. Temos que batalhar pela fé. Paulo nos diz que a batalha pela fé é contra as potestades do ar, contra os espíritos malignos. Não é contra carne nem sangue. Isto está em Efésios 6:12. Deixando em evidência que a nossa luta deste exército não é uma luta como está a travar, a Rússia com a Ucrânia, ou tantas outras guerras que nós vemos por aí e já soubemos na história. É uma luta no espírito. Temos que batalhar pela fé de forma espiritual. Diz este versículo em Efésios 6:12. Eu hoje não lhes dei versículos nenhuns porque não estava certo, ainda seguro do que é que vos ia transmitir. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O mundo está em trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta batalha pela fé que o Judas está a falar, que ele identificou homens incrédulos, não é contra os homens incrédulos. Quando digo homens, estou-me a referir a homens e mulheres. Não é contra os incrédulos. É contra os espíritos que operam nesses incrédulos. A esperança da igreja é que esses incrédulos que estão dentro da nossa igreja, do nosso contexto religioso, se tornem crentes. Senão, começávamos a fazer uma seleção. E dizíamos, não, o Alfredo é o melhor.
Ficamos com o Alfredo. Okay? O Edison não. Tiramos o Edison. A igreja não funciona desta maneira. Eu já conheço alguns colégios que funcionam desta maneira e parece-me ridículo. Mas um colégio é um colégio e uma igreja é uma igreja. O que é que acontece muito nos colégios? Querem manter o ranking. Querem ser o primeiro número 1 na secundária. Eram bons colégios. Chegaram a ser o primeiro. Agora tem uma fila interminável de pessoas dispostas a pagar porque querem os seus filhos no melhor colégio de Lisboa. Ok? O que é que eles fazem? Não querendo acusar nenhum em particular. Dizem assim, ora, para nós continuarmos em primeiro, temos que dispensar os mais débeis, os mais fracos. E vamos convidá-los de uma forma subtil a sair. E não há problema que eles saiam, porque já temos a fila interminável. Continuamos no primeiro. Continuamos com os melhores. Só que o que é que vai acontecer a esse colégio? Perde a capacidade que tinha de restaurar alunos que não sabiam e que passaram a saber. E por isso eram bons. Agora já não são bons colégios. Já não ensinam nada àqueles que necessitam aprender. Agora são máquinas de produzir pessoas que querem estar no primeiro lugar e se não chegam ao primeiro lugar são convidados a sair. O colégio perdeu a essência. Isso pode acontecer numa igreja. A igreja deve restaurar, deve levantar, deve pegar nestes incrédulos e fazer todos os esforços para que eles se tornem crentes. Se invertemos todas as coisas, perdemos a função principal. Hoje está mais frio que o habitual, não é? Eu estou a sentir. Ainda não nos puseram as máquinas de ar-condicionado ali. Foi não? Vão pôr. Ok? Então, isto foi como se chamou a atenção na carta do Judas. Foi esta batalha pela fé é feita de uma forma pessoal, porque nós não podemos ignorar que há uma componente pessoal no corpo, para que não sejamos enganados por toda a tentativa de suavizar o pecado. Nós não podemos cair neste engano de suavizar o pecado. Okay? A consequência de suavizar o pecado vai ser, em última instância, desvalorizar o que Cristo fez. Porque se o pecado não é tão grave, então o que Cristo fez não era tão necessário. E por isso é que Judas diz que estes incrédulos chegaram a negar a Jesus Cristo. Alfredo, não há máquina exterior lá fora. Ele vai acender, mas não vai fazer nada. Tiraram-nos as máquinas lá fora. Ok? Tem verem os casaquinhos? Podem pôr os casaquinhos. Não. Tiraram-nos as máquinas lá fora, vão pôr. Talvez já está tudo tratado, mas neste momento isso só faz apito. Apita, desapita. Mais nada. Bem? Pronto. Mas, se o frio for mesmo psicológico, podem ligar. É? Tipo, dizem por aí que é psicológico, liguem, olham para a luz e... Okay? Então, o problema de desvalorizar o pecado é, em última instância, vamos desvalorizar Cristo, e isso é gravíssimo. É o que Judas diz. Pela incredulidade, já ignoram que Jesus é o Senhor. Judas 20. Vamos entrar agora, então, em matéria. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para vida eterna. A componente da batalha pela nossa fé a nível individual está espelhada aqui. Ou seja, o que é que tu, como indivíduo, sozinho, podes fazer para lutar pela tua fé? Depois vamos à parte coletiva, ok? Aquilo que tu podes fazer para lutar pela tua fé é, diz aqui, edificando-vos na vossa fé santíssima. Edificando-vos na fé significa construir uma vida espiritual, em que a base dessa vida espiritual é Cristo.
Não é mais nada. É Cristo e a sua obra e o que Ele fez. Agora, Judas identifica o que é que temos que fazer para batalhar, que é construir essa vida espiritual, mas diz-nos como. Diz-nos a ação. Qual é a ação que está por detrás para conseguir construir uma vida espiritual baseada na fé? A ação é orar. Orar no Espírito. Então, para que tu batalhes pela tua fé, tu tens que orar para construir uma vida espiritual. Tens que orar também pelos alimentos? Sim, não é tão importante como orar para ter uma vida espiritual firme. Porque é uma batalha na fé. Alguns de nós oramos religiosamente pelos alimentos e não oramos para construir uma vida estável na fé. Então esta batalha pela fé a nível pessoal faz-se com oração. Não tem que ser muitas horas de oração. Tem que ser orar sempre que necessitas. Vais chegar à conclusão, como eu digo tantas vezes à minha esposa, preciso orar mais, oro pouco, e eu acho sempre que oro pouco. E oro pouco. Isto, não sei se... Eu acho que a conclusão que nós chegamos é que precisamos de orar. Precisamos de orar. Com coisas tão simples como partilhei a semana passada para levantar meia dúzia de paredes e não estou a menosprezar o trabalho de ninguém. Simplesmente, sem oração não se faz nada. Ou pelo menos não se chega a bom porto. Como vimos que a oração fez diferença. Então, para batalhar pela fé, para construir uma vida espiritual, Judas diz, ora. Eu sei que é simples, mas é o que a Bíblia nos ensina. Depois Judas diz, também a nível espiritual, pessoal, pela batalha pessoal, diz, guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus significa ter uma vida de santidade longe do pecado. É assim que tu batalhas pela fé. Não te admires de que estás a perder a fé se não estás a caminhar em santidade. Não te admires de dizeres, é que eu já não sinto, eu já não tal, eu já não... Não te admires de todos esses pensamentos que têm vindo à tua cabeça constantemente se tu não estás a ter uma vida em santidade. Estás a perder a batalha. Eu não estou a acusar, eu estou a chamar a atenção para que tu te libertes e venças. E venças. Guardar-te no amor de Deus significa ter uma vida de santidade ou em santidade longe do pecado. Qual é a ação que está por detrás deste princípio de santidade? A ação é esperar em Cristo. Ou, por outras palavras, crer que Cristo vem. Uma das principais razões para que a Igreja deve crer que Cristo vem é porque se nós acreditarmos que Cristo vem, como diz a palavra, nós queremos estar em santidade. Nós esperamos que Ele venha por nós. Nós esperamos que Ele nos leve aos céus. Nós esperamos pela eternidade, pela vida eterna, como diz Judas. E porque esperamos estas coisas que estão por vir, nós queremos nos guardar para Deus. Se nós deixarmos de esperar que Cristo venha, então já não nos importa a forma como vivemos aqui na Terra. E então, dá igual viver em santidade ou menos santidade, eu oro, peço perdão e logo se vê. Mas a Igreja que espera ao seu Senhor, como nos ensina a palavra, que Jesus quer vir buscar uma Igreja sem ruga, sem mancha, limpa, que odeia o pecado. Então, se tu esperas ou crês que Cristo vem buscar a sua Igreja para a vida eterna, tu vais ter uma vida de santidade. Talvez não sejas perfeito, talvez não. De certeza que não és perfeito, eu também não sou. Mas procuras ser perfeito. Procuras o melhor que consegues, deixar o pecado e viver uma vida santa. O problema da santidade é que não é porque nós nos fechamos num mosteiro que passamos a estar santos.
Nós podemos estar fechados, sem ninguém, e continuar a pecar na nossa cabeça. Os políticos discutem muito, por exemplo, a questão da castração química. Para quê? Para que a pessoa que tem um determinado pecado não o possa exercer. Esta é uma opinião pessoal, é que isso não vai resolver o problema do pecado. Porque o pecado é na mente. A pessoa pode estar castrada quimicamente e ainda a maldade está cá dentro e usa outros métodos, outras formas para concretizar a sua maldade. E se nós não entendemos que o pecado é grave a este ponto, tu podes mutilar os teus membros e ainda assim pecar? Ou não? Na mente? E por isso é que o pecado é tão grave. Não é uma questão de... Jesus usa a figura, não é? Lança o olho fora se te faz pecar. Mas é uma figura. Porque eu posso lançar o olho fora e continuar a pecar. Então, esta batalha pela fé tem que ser uma batalha em que somos conscientes que a santidade é importante. E é o que tu podes fazer a nível pessoal. Orar e crer que Jesus vem. Crer que Jesus vem vai-te levar a ter uma vida de santidade. E orar vai-te levar a ter uma vida estruturada na fé. Quando nós não oramos, nota-se, a fé está a cair. A fé está a cair. Por mais palavras de ânimo que tu possas ter no dia de domingo, se tu não oras durante a semana, a fé não se sustém. Isto é o que podemos fazer a nível pessoal. A nível pessoal, se oramos a Deus no Espírito, construímos uma vida espiritual firme. A nível pessoal, se esperamos ou queremos na vinda de Cristo, buscaremos a santidade. Se o fazemos. Se não, não. Agora, a nível coletivo, esta batalha, como eu disse, não pode ser travada a nível individual, não é? Apenas. Tem que ser a nível coletivo. E estão aqui as instruções de Judas também. Eu vou apenas referir aqui a Efésios 4, do 1 ao 3. A Bíblia é repleta de instruções sobre o apoio que a Igreja deve dar uns aos outros. O próprio Jesus diz, não é? Amai Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como ti mesmo. Depois Paulo diz, acho que é o Paulo, ninguém aborrece a sua própria carne, ninguém aborrece o seu próprio corpo. E, portanto, amar o outro como nós mesmos pressupõe amar bem. Ok? Pressupõe amar bem. Mas eu gosto muito destes versos em Efésios. Efésios 1 diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, diz o Paulo, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Andeis conforme fostes chamados. Foste chamado para estar apartado, para ter uma vida santa. 2. Com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade. E o que eu gosto é desta parte. Gosto porque aprendi. Suportando-vos uns aos outros. Em amor. Suportando-vos uns aos outros. Já partilhei também aqui várias vezes que o Espírito Santo me deu um entendimento sobre estas palavras, contrário àquilo que eu tinha inicialmente. Eu pensava que suportando-nos uns aos outros, e se calhar algum de vocês ainda pensa assim, era, eu vou aguentar este irmão que é chato, que eu tenho que suportar. Eu pensava que o que dizia aqui, suportar o meu filho, tenho que suportar o meu filho, ele tem estas coisas e eu não aguento mais, tenho que aguentar o meu filho, tenho que aguentar o meu marido, tenho que aguentar a minha esposa. Só que o que está aqui a dizer não é isso. Isso, que é o que nós lemos à primeira vista, suportando-nos uns aos outros, mostra que nós temos uma ideia errada do que é os nossos irmãos. Eu tenho que o suportar porque ele está dentro da igreja. Não, suportar, como diz o Paulo sobre Tiago, sobre Pedro, são colunas na igreja. Porquê que eles eram colunas na igreja? Porque eles suportavam os irmãos. Suportar é, como tu és uma coluna forte e firme hoje, tu dizes, apoia-te em mim, Fábio.
Isto é suportar os irmãos em amor. E graças a Deus que dentro do nosso exército não caímos todos ao mesmo tempo. Há uns de pé. Então, esses que estão de pé podem dizer, apoia-te em mim. Bora. Vamos. Eu suporto as tuas debilidades. É totalmente diferente. É a mesma palavra. Mas dizer, eu suporto a Luzia ou eu suporto o Edison e não os aguento mais, mas suporto em amor, isso é errado. Isso não é suportar amor. Isso é eu ser... Não estão aqui os meus filhos, mas não. Está ali só um que ainda é pequenino. Os meus filhos são muito diferentes. São parecidos aos pais, obviamente. Não é? Há coisas num determinado filho que me custam mais do que noutro. E eu digo sempre à Soraya, mas porquê? Mas porquê que é assim? E ela diz, porque é a debilidade dela, porque é a debilidade dele. E claro, eles têm culpa de que me façam confusão mais umas coisas que outras. Não. Eu é que sou o culpado, que tenho que orar. Agora, isto é um facto. Nós temos debilidades diferentes. E precisamos do suporte uns dos outros. Dentro da Igreja de Cristo, dentro das nossas famílias. E nós temos que ter esta capacidade de saber que a debilidade do Alfredo é esta, a da Alda é esta, a da Verónica é aquela. E não é desculpar, como vamos ver no final, não é desculpar as debilidades, é entender e lutar para que Satanás não ganhe terreno no nosso corpo, na nossa igreja. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Batalhar é esforçar-nos para manter a unidade. Batalhar pela fé na igreja é ter em conta o estado de cada um e ser de apoio. Batalhar pela fé não chega a dizer, porque eu orei em casa, porque eu espero o Senhor, porque eu sou espiritual. Ok, fizeste a tua parte, ótimo. Então se calhar vais ser daqueles que o apóstolo Paulo vai dizer, como tu és espiritual, sofre o dano. Como tu que és espiritual, aguenta. E isto é uma perspectiva totalmente distinta do que estamos habituados. Tu que és espiritual, que tens fé para comer carne ou para comer porco, o teu irmão não tem, sofre. Então o que a Bíblia nos convida é que aqueles que fazem pelo menos a primeira parte, que oram, que esperam, que estão fortalecidos na fé, quando vem um débil, se humilhem muitas vezes para ajudá-lo. Isto é uma visão totalmente distinta daquela que eu tinha sobre o corpo. Eu pensava que a igreja era um lugar de pessoas já perfeitas, super espirituais, onde a gente chegava, não havia erro nenhum, era tudo na glória, mas depois li a carta de Coríntios e mudei de opinião, não é? Esta é a verdadeira batalha na fé. É tu conheceres os teus irmãos que cá estão e ajudá-los e apoiá-los. Vou terminando. Judas 22, 23. Foram os versículos que mais me chamaram a atenção. Eu partilhei isto na vigília, na sexta-feira. Nós fizemos a vigília na casa da Jitsi, porque isto estava cheio de pó ainda. Cheio de neve. Quando voltei da vigília na casa da Jitsi, vi o Renaildo. Quando eu vi o Renaildo, apeteceu-me chorar. Eu olhava para ele, o Renaildo é aquele nosso irmão que está ali. Ele estava branco. Não, ele estava branco, tipo essas cadeiras. Ele estava, só se via os olhinhos, não era Renaildo? Tenho fotos. E eu só dizia, como é que ele vai aguentar neste pó todo? E ele queria, porque o Renaildo é melancólico, pode ser uma fortaleza e pode ser uma fraqueza. Eu também sou melancólico, Renaildo, não te preocupes. Ele queria pôr estas paredes impecáveis. Okay? Impecáveis é o quê? Lisinhas, lisinhas, lisinhas. E ele dizia, Fábio, temos mais uma semana de trabalho aqui.
Eu olhava para ele, olhava para as paredes, olhava para ele, olhava para as paredes. E eu assim, pá, não pode ser, eu não consigo. Nem eu nem tu, dizia eu para ele, nem eu nem tu. O Érico já foi para o Brasil. Mais ninguém sabe fazer isto como tu sabes fazer. Ou seja, o Reinaldo dizia, se vocês me ajudarem, eu depois vou ter que corrigir o vosso trabalho. E é verdade, nesta fase é verdade. Então, disse, pá, não pode ser. Tínhamos orado, orámos por ti na vigília. Quando eu cheguei, ele estava desanimado. Sabem o quê? Estava a trabalhar assim, 2 dias que não saiu daqui. Pá, não sei o que é que me passou pela cabeça. Liguei ao Alfredo. Não é que eu ligo muitas vezes, não é? Mas liguei ao Alfredo, estou aqui correndo a Hilda, ele está neste estado. E diz o Alfredo, epá, isso não é para lixar mais nada. E o Bruno também já lhe disse, não é para lixar mais nada. A gente pinta, e se pintadinho vais ver que fica impecável. Disse isto ao Renan Hilda e ele começa-se a rir, não é? Estou-te contente. E mudou-lhe. Porquê? Porque lhe poupámos 7 dias de trabalho. O quê? Mostra lá o Renan Hilda. Epá, olha aqui o Renan Hilda. Não se vê, está lá. Olha, vou fixar para o para isto. Pronto. Ok? Pronto. Então, o corpo é isto. Isto é um exemplo simples. Não estamos a falar de nada grave. Estamos a falar de, por exemplo, 2 pessoas que acham que é preciso estar perfeito e outras que, ok, é preciso estar perfeito, mas não é possível. Pinta-se, vai... Quando estiver pintado, se eu não vos tivesse contado isto, vocês iam dizer, está perfeito. Que é o que vai acontecer. Os outros que não estão aqui não vão saber desta história e vão olhar e vão dizer, está perfeito. Okay? Mas para o Renan Hilde não está perfeito. Precisava mais de uma semana. Ok? Porquê? Porque dentro do nosso corpo há pessoas que são assim. São melancólicos e perfeito é perfeito. E efetivamente não vai estar. Mas para os outros que não são como... vai estar. Ok? E o que eu estou a dizer é... nós dentro do corpo temos de saber lidar com estas coisas. Obviamente dentro da família também. Qual é a vantagem da família? A família, em princípio, não é? A tua mulher, o teu esposo, foste tu que escolheste. Pá, escolheste. As pessoas mudam ao longo do tempo, isso é verdade. Mas tu escolheste aquela pessoa para o resto da vida. E, portanto, é mais fácil. Na igreja, tu não escolhes quem vem para a igreja. Nem deves escolher. Nós não podemos evangelizar. Olha, vou evangelizar este que tem um Mercedes e este que anda a pé evangeliza outra igreja porque nós somos a igreja dos Mercedes. Não. Está bem? Anda a ganhar ele. Então, vejam se estes versículos não são fantásticos e nós não pensamos neles na batalha da fé. Na batalha da fé nós pensamos muitas vezes em jejum, em oração, em campanhas de muitas coisas, mas o Judas diz assim, como é que se batalha na fé? 22. Compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. O que o Judas está a dizer é, há alguns incrédulos que estão a ensinar coisas fora do que deviam, estão a ser mau exemplo, e há pessoas que estão a ficar em dúvida na fé. Se nós não tivéssemos lido talvez estas palavras de Judas, nós diríamos, tem dúvidas na fé? É um incrédulo como os outros. Porque tem dúvidas, é um incrédulo. E Judas diz, não. Ele tem dúvidas na fé. Tem compaixão dele. E isto é batalhar na fé como igreja. É ter compaixão daqueles que duvidam. Tu podes ter fé e duvidar, muitas vezes. Muitas vezes. Ao longo dos anos, temos crises de dúvidas. E precisamos de alguém no corpo que tenha compaixão. Que esteja disposto a batalhar a fé. Dizer assim, o meu irmão está com dúvidas porque anda a ouvir umas coisas estranhas ou porque pensa em coisas estranhas, não sei. Mas ele é da fé. Ele crê em Cristo. Ele quer andar em santidade. Ele fala com Deus. Mas está em dúvida. E o Judas diz, para batalhar a fé, tem compaixão daqueles que duvidam. Tem compaixão daqueles que vacilam
Nós não somos como aqueles colégios dos quais eu não disse nomes, mas diz, não, este duvida, sai da célula do pastor. Este duvida, sai do serviço. Este duvida... Não. Nós temos que ser uma igreja que dizemos, olha, pá, eu estou com uma crise de fé, ajuda-me. E ajudamos. Oramos. Falamos. Esclarecemos. Mas depois há outro grupo, são 3. Aqueles que duvidam, que vacilam na fé por causa destes incrédulos que estão no meio, por causa desta forma de lidar com o pecado. Mas depois há outros, diz no 23, que é outro grupo, que é aqueles que estão a brincar com o fogo, eu diria assim. A Bíblia não diz a brincar com o fogo, mas diz, salvai-os arrebatando-os do fogo. Há uns que duvidam, têm mais fé hoje, menos fé amanhã. E há outros que não é que duvidem. Estão a brincar com o fogo. Estão a ponto de se queimar. Jesus diz que se advertirmos um irmão sobre o pecado, o salvamos. Há uns que não é uma questão de, tem pouca fé. Não, estão mesmo a querer queimar-se. E o que Judas diz é esses, salva-os. Arrebata-os, é o que diz aqui. Tira-os dali. Manda-lhes 2 berros, se necessário. Estou eu a dizer, não diz Judas. Ok? É dizer, pá, não faças isso. Não te metas aí. Vais-te queimar. Não é uma questão de dúvida a minha fé é fraca, a minha fé é pequena. Não, estás a pôr a pata na poça. Estás a deixar o caminho da santidade e tu pertences ao nosso corpo. E, portanto, te advertimos, sai daí. Agarras no irmão do qual tu tens mais confiança. Há coisas que as pessoas não contam aos seus pastores, nem aos seus líderes, nem aos seus pais, enfim. Nós contamos o que queremos contar, como queremos contar. Mas, de certa maneira, dentro do corpo, os irmãos sabem o que se passa. Então, se tu sabes que o irmão está a ponto de se queimar, tu não vás e não digas, não faz mal, tudo bem. Não, tu arrebata-o dali, tira-o dali, ganha coragem, porque é assim que se batalha pela fé coletiva. É vendo os erros dos irmãos e alertando para que se salvem. Salvar os que estão em pecado. Obviamente que não somos nós que salvamos, é Jesus. Mas no corpo, neste exército, tem que haver alguém que diz, olha, pá, sai daí, vamos embora. Mas eu não consigo, dá-me uma vontade, tu não sabes o que isto é. Sei, porque o pecado é igual para todos, o diabo é igual para todos, o mundo é igual para todos. Eu sei, mas sabes quem é que também sabe? Jesus. E Jesus diz que a igreja batalha pela fé, apoiando-se. Nunca ver um irmão cair e pisar. E dizer, olha, vais sofrer as consequências do pecado. Eu quero... Às vezes estamos mortinhos, e não vamos dizer isto a ninguém, porque é anticristão, não é? Estamos mortinhos por ver aquele irmão sofrer as consequências dos erros que cometeu. E não é assim que se batalha pela fé. É assim, vamos perder o nosso exército. E há um terceiro grupo que o Judas diz. Sede também compassivos em temor. Diz assim, no 23. Quanto a outros, portanto é outro grupo, quanto a outros, sede também compassivos em temor. Significa, tenham misericórdia por outras pessoas também. Que também não estão bem, que também são duvidosas. Porque estas investidas de Satanás causam dano. E se a igreja não está preparada para ver o dano que está a ser causado e ajudar-se, nós vamos ter um problema. Jesus disse a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não há nada de fora que nos possa destruir. De dentro há. O Paulo diz aos Gálatas, vocês mordem-se uns aos outros. Isso é um problema. Se nós estivermos unidos com o Espírito Santo, sermos só um, ninguém nos destrói. Não estou a dizer que vamos conquistar o mundo, eu estou a dizer que vamos permanecer na fé. Isto permanece. Se nós por dentro nos começamos a comer e a não cuidar uns dos outros, a obra cai. E Judas diz que para batalhar a fé, em essência, é cuidar uns dos outros. E Jesus diz, amem-se uns aos outros. Diz em 1 João
Porquanto se amam uns aos outros, as pessoas vão conhecer que vocês são de Cristo. E termina, e vou terminar eu também, dizendo isto. Detestando até a roupa contaminada pela carne. O que estamos a falar aqui é do problema do pecado. E esta compaixão pelos aqueles que duvidam da fé. Esta compaixão por aqueles que estão quase a queimar-se no fogo. Por aqueles que necessitam de misericórdia porque erraram. Quem necessita de misericórdia, quem errou, não é quem está sempre certo. Isso não existe, é verdade. Em nada tem a ver com ser condescendentes com o pecado. O Judas diz, até as roupas que estão contaminadas pelo pecado devemos detestar. Outras versões dizem, ok, ajuda-os, ser compreensivo, ser misericordioso, levanta o irmão caído, mas cuidado para não pecar juntamente com ele. Porque senão então, em vez de nos ajudarmos, estamos todos aí para o buraco. Porque alguns dizem, não, mas eu estou sempre com aquele irmão porque ele precisa de ajuda. Estás? E a fazer o quê? O mesmo que ele? Não. Então o Judas, o que está a dizer é, batalhar pela fé é ajudar-se uns aos outros. Ajudar é batalhar contra o pecado. Temos que ter esta capacidade. Esta correlação entre a minha fé e ajudar os irmãos está espelhada, por exemplo, em Lucas, se não me engano, em 21, ou capítulo 22, no versículo 31, quando Jesus diz a Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Porque esta simbiose, ela está na igreja, deve estar. A tua fé é para ajudar os teus irmãos, ou deve ser. Assim batalhamos na fé juntos. O Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, diz, o que é que diz que eu não escrevi aqui? Diz, Timóteo cuida da doutrina e cuida de ti. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, mesmo como aos que te ouvem. Então, claro, batalhar na fé é cuidar da minha fé pessoal, mas depois ela tem que ser a fé conjunta. E é isto que a igreja tem que fazer. Vamos nos pôr de pé. Vamos orar. É isto que a nossa igreja tem que fazer. Tem que batalhar pela fé desta maneira. Para que a fé não se dilua em falsas doutrinas, para que a fé não seja teórica, para que a fé não seja vã, nós temos que lutar pela batalha da fé, apoiando-nos uns aos outros. Não menosprezando aqueles que se desviam, não menosprezando aqueles que duvidam ou que estão a duvidar neste momento. Não nos calando com aqueles que estão com os pés e mãos a queimar no fogo. Não há pecado que surpreenda Jesus, que o apanhe desprevenido. Não há pecado que nos escandalize ao ponto de abandonarmos as pessoas. Não há igrejas perfeitas. Há igrejas que são conscientes das suas circunstâncias e que estão dispostas a batalhar pela fé. O apóstolo Tiago dizia, diz aos ricos que sejam generosos. Porque a igreja era feita de ricos, de menos ricos e de pobres. De pessoas de todas as cores. Ou como diz Apocalipse, de toda a língua, tribo e nação. A igreja é um projeto que vem do coração de Deus, que se nós formos guiados pelo Espírito Santo, tem uma beleza incalculável, capaz de unir aquilo que nada uniu. Capaz de pôr de acordo aqueles que estavam em extremos opostos na vida política, no desporto, na forma de ver a vida.
unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo batismo, no mesmo Deus. Este é o plano que Jesus tem para a sua igreja. E Judas nos chama a atenção que batalhar pela fé é batalhar por cada membro do nosso exército. De que nos serve alcançar o mundo inteiro, perder as nossas almas? De que nos serve alcançar edifícios, estatutos e perder os nossos membros? Senhor, guarda-nos. Ajuda-nos a ter um coração semelhante ao Teu. Ajuda-nos a ser compreensivos e ter compaixão por aqueles que duvidam hoje. Ajuda-nos a ser estas colunas firmes onde se possam apoiar em nós, onde nos possam telefonar, onde nos possam expor os seus medos, as suas inquietudes. E dá-nos o espírito de sabedoria também, Senhor, para apontar diretamente ao coração. Ajuda-nos a exortar em amor, não sendo condescendentes com o pecado. Detestando até as roupas imundas. E não é detestando porque detestamos a pessoa, é porque nos incomoda o mal que estás a fazer com a tua vida. Nos incomoda ter uma perspectiva de futuro que tu não tens. E ver que estás a tomar uma decisão errada. Nos incomoda. Porque nós já tomamos muitas decisões erradas. Sabemos o final dessas decisões. Sabemos porque é que Deus diz que a vossa cama e o vosso leito seja imaculado. Que não roubem, que não se embebedem. Em alguns momentos podemos ter dito, não, porque se ele se embebeda é porque não tem o teu espírito. Não, porque se ele duvida é porque não tem o teu espírito. Não, porque se ele está envolto no pecado é porque não tem o teu espírito. Alguns haverá que será verdade. Porque o Judas disse que havia incrédulos que não tinham o teu espírito. Mas há outros que sim têm o teu espírito. Sim, são nossos irmãos. E necessitam do apoio do corpo. Dá-nos discernimento para poder saber cada situação. E fortalece-nos, Senhor, porque se calhar somos nós os débeis. Somos nós os que estamos a duvidar da fé. Somos nós, Senhor, aqueles que com tantos anos em Ti deveríamos ou pensaríamos que seríamos colunas firmes, Senhor. E estamos num momento de queda na fé. Ajuda-nos. Envia irmãos que nos ajudem, que nos deem palavras de ânimo, que nos exortem. Senhor, mas que o Teu corpo nunca se parta de dentro. Muito pelo contrário. Que se una, que se suporte. Para que seja um lugar onde pessoas que necessitam de restauração sejam restauradas. A tua igreja assemelha-se mais ao exército que constituiu David, que pegou em homens os valentes de David, que eram ladrões, ébrios, devassos, e pouco a pouco, David, com a ajuda de Deus, os tornou homens valentes. O exército da tua igreja é mais parecido com esse, Senhor. Não éramos nem os mais preparados, nem os mais instruídos. Nem tínhamos nem ideia do que era batalhar no Espírito. E Tu estás disposto a formar o Teu caráter em nós. Graças, Jesus, por isso. Graças. Graças, Senhor. Graças. É desta maneira que nós lutamos as nossas batalhas e queremos voltar ao início, voltar a orar para que a nossa vida no Espírito cresça. Voltar a esperar que Cristo venha. Porque alguns que estamos neste lugar ouvimos tantas vezes a mensagem que Cristo vem, que perdemos a importância. E já não caminhamos com o mesmo fervor em santidade. Já toleramos certas coisas.
Já não detestamos a roupa manchada pela carne. Ó Espírito Santo, fala àqueles que estamos aqui. Senhor, corrija o que tens que corrigir, exorta, levanta, anima, aviva o nosso espírito. Assim que luto minhas guerras, não deixando ninguém para trás, Senhor. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!